E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez e hoje com o Dr. André Abdo. Ele é oncohematologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do INCESP, para falar aqui hoje sobre qual tipo de linfoma é o mais agressivo. Roda a vinheta, produção! Doutor André, muito obrigada pela participação aqui na TV Abralen e vamos começar com algumas perguntinhas aqui com você. Doutor André, é possível determinar qual tipo de linfoma é o mais grave? Olá, pessoal. Olá, Yasmin. Muito obrigado, TV Abrale, pelo convite. Uma grande saudação aos nossos queridos pacientes. Em relação à gravidade, envolve uma série de variáveis, não apenas do linfoma. E sim, existem alguns linfomas que o tratamento é um pouco mais difícil do que os outros, tá? Mas em relação à gravidade, a gente não olha só para a doença. A gente olha para a condição que o paciente se encontra naquele momento. A gente olha para as opções de tratamento, ou seja, no cenário público ou no cenário privado. Existem algumas diferenças a depender da doença, então o acesso à medicação. Então, tudo isso conta para que a gente determine a gravidade do quadro. Acho que essa é a palavra mais correta. Não é a gravidade do linfoma em si, e sim a gravidade do quadro. Todas essas variáveis vão entrar, sim. Não adianta nada você ter um linfoma que tem um comportamento mais indolente e já descobri-lo numa fase extremamente avançada, ou às vezes um linfoma muito mais agressivo que você pega bem no comecinho. São duas doenças diferentes e que aí o comportamento de outras variáveis vão ser mais importantes do que especificamente a própria doença. Então, em relação à gravidade é isso. A gravidade é do quadro clínico total e o acesso ou não às terapias mais novas e melhores. A gravidade da doença depende de quais fatores? Idade, comorbidade? Perfeito, Yasmin. É exatamente essa complementação desses outros fatores, né? Os outros fatores que compõem todo o quadro. Então, a idade, sem dúvida, inclusive a maioria dos scores prognósticos que existem para tratamento dos linfomas e prognóstico de cada uma das doenças leva em consideração a idade. Então, idade, comorbidades, sem dúvida, mas eu ressaltaria também a questão do acesso, tá? Do acesso às novas tecnologias ou aquilo que se tem de melhor para tratar algum ou tipo específico que a gente eventualmente esteja falando. Então, sim, essas outras variáveis são super importantes e acho que eu gostaria muito de destacar essas três: a idade, as comorbidades e o acesso ao tratamento. E aí, tá gostando do que a gente está falando por aqui? Já aproveita e deixa aí o joinha. Doutor, e o linfoma não Hodgkin, ele costuma ser mais agressivo? Excelente pergunta, Yasmin. Essa é uma dúvida muito frequente. E a resposta, ela é um pouco diferente do que a gente imagina. Aqui nós não estamos comparando o linfoma de Hodgkin, que é uma entidade, com outra entidade chamada linfoma não Hodgkin. Não. Então nós estamos falando de um espectro muito grande de linfomas não Hodgkin que tem um comportamento completamente indolente. Muitas vezes você nem precisa de tratamento naquele momento. Uma boa parte deles talvez não precise de tratamento por um bom tempo. E de linfomas não Hodgkin extremamente agressivos, com duplicação celular e aumento de tumor em 48 horas. Então nós estamos falando de um grupo muito heterogêneo de doenças. Então não há como comparar e dizer que os linfomas não Hodgkin, como um todo, eles são mais agressivos ou são mais graves. Pelo contrário, vai depender do subtipo específico dos linfomas não Hodgkin. Os linfomas das células B e T possuem o mesmo nível de gravidade? Existe uma grande diferença, né, entre os linfomas não Hodgkin, que são os linfomas de células B e os linfomas de células T. Os linfomas de células T são doenças que são um pouco mais difíceis de serem tratadas. Não por outra razão, mas pelo qual o tratamento ainda precisa evoluir um pouco. Os linfomas de células B, por serem muito mais frequentes, são muito mais estudados. Então, nós temos hoje muitos avanços terapêuticos na área dos linfomas de células B. Já os linfomas de células T, eles são entidades mais raras e muito heterogêneas, com algumas diferenças, por exemplo, com alguns marcadores específicos, como a presença do CD30, mas, tirando isso, o tratamento acaba sendo muito parecido para todos os pacientes. Então, esse é o motivo que ainda os linfomas de células T podem ser considerados um pouco mais difíceis de serem tratados. Mas, novamente, isso vai variar de caso a caso e não importa apenas o subtipo do linfoma. Importa tudo aquilo que a gente conversou anteriormente sobre gravidade, sobre o quadro clínico, em especial a idade, as comorbidades e o acesso às novas terapias. E como funciona o tratamento dos linfomas mais agressivos?
Quando uma doença é dita mais agressiva, quer dizer única e exclusivamente que ela tem uma velocidade de apresentação e de disseminação muito mais rápida do que as outras. Ela é uma doença que o próprio diagnóstico é igual ao tratamento. Por exemplo, nos linfomas indolentes, como eu dei exemplo do linfoma folicular, muitas vezes o paciente tem o diagnóstico de linfoma folicular e não precisa ser tratado naquele momento. Nos linfomas agressivos, principalmente os linfomas células B, não. Tem o diagnóstico, se tiver um linfonodo, 10 linfonodos, doença em qualquer lugar, vai ser tratado. As respostas são proporcionais à agressividade. Quanto mais agressivo é o linfoma, mais ele responde às quimioterapias. Porém, a intensidade dessas quimioterapias deve ser maior também. O tratamento, basicamente, dos linfomas agressivos, eles partem da base quimioterápica, né? A radioterapia pode fazer parte ou não. Hoje, obviamente, com algumas variações muito importantes, dependendo do subtipo, principalmente os linfomas de células B. Já, infelizmente, os linfomas de células T, a gente ainda recorre fazendo basicamente a mesma coisa, mas, em suma, é basicamente isso. Doutor André, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Abrale com a gente. E para encerrar o nosso papo, eu gostaria das suas considerações finais sobre o tema. Perfeito. Eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade, sempre estou à disposição, é um prazer. E eu gostaria de dar um recado final. Cada paciente tem uma chance única. Cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você ouve. Sempre tire suas dúvidas com o profissional, com o médico hematologista. Ele vai poder sentar contigo, explicar um pouco mais sobre a doença. Todos têm chance. Isso é um recado que eu gostaria muito de deixar. Pense sempre positivo. Nós precisamos 100% da cabeça boa para passar pelo tratamento e, obviamente, almejar a tão esperada cura. E muito obrigado à TV Abrale por mais um convite. E aí, gostou do conteúdo que estamos trazendo por aqui? Aqui no canal da Abrale tem muita coisa legal para você acompanhar. Já aproveita, se inscreve no canal e deixa aí o joinha. Beijo e até a próxima!